Olá, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade no capítulo 29 do estudo do livro dos médiuns. E hoje nós vamos estar colocando aqui sobre as reuniões e sociedades espíritas. E nós já conhecemos que essa sociedade que ele fala, que ele está se referindo aqui, é a casa espírita, não é essa nossa sociedade comum. A casa espírita, onde existem as reuniões preparatórias para o nosso serviço diário. E então, antes de nós começarmos esse nosso estudo dessa noite, vamos abrindo já, pedindo aos nossos protetores espirituais que auxiliem. Os protetores de todos aqueles também que irão assistir aqui a esse nosso estudo, que possam estar junto conosco, nos intuindo para que a gente consiga entender o propósito que é a casa espírita e qual o benefício também que nós espíritos temos em participar dessas reuniões com entendimento. Que o Mestre Jesus nos auxilie hoje e sempre. Então Kardec começa aqui essa leitura, essa parte do capítulo 29, onde ele explica que essas reuniões espíritas, elas podem ter grandes vantagens. Quais são essas vantagens? Mas essas vantagens acontecem quando quem a está, quando as pessoas que estão participando dessa reunião, elas permitem se esclarecer. Elas permitem fazer essa troca recíproca de pensamentos. Como? Perguntando, anotando, que cada um tem dúvida sobre o que está acontecendo e das quais todo mundo aproveita os ensinamentos que ali é dado. Mas, para que a gente retire dessas reuniões todos os fundos desejáveis, requer condições especiais, que é o que Kardec aqui nesse capítulo 29 está aí nos oferecendo a aprender. Então é isso que a gente vai examinar hoje. Por quê? Nós nos enganaríamos, erraríamos e muito em assumir essas reuniões à sociedade comum. Entender que essas reuniões espíritas são iguais às reuniões que nós temos em grupos na sociedade comum. Não é esse tipo de reunião. Então, do resto, sendo essas reuniões todas coletivas, e que concernem a consequência natural das instruções precedentes. Ou seja, essa reunião espírita, o que realmente vai nos interessar são as instruções que nós iremos ter através delas, Então, essas reuniões, ela deve ter as mesmas precauções e se prevalecer dos mesmos escolhos que os indivíduos têm. Ou seja, nós temos que entender que essas reuniões também têm os seus perigos.
E que nós, ao fazermos isso, nós temos que estar aí preparados para exercê-la. As reuniões espíritas, elas têm caracteres muito diferentes das reuniões comuns ao qual nós participamos. Por quê? Vai depender do objetivo que cada reunião dessa ela se propõe. E a condição especial dessas reuniões, elas devem diferir também uma da outra. Ou seja, cada reunião que nós tenhamos, elas são diferentes uma das outras, segundo a sua natureza. Elas podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. E aqui Kardec vai nos colocar cada tipo de reunião que poderá acontecer dentro da casa espírita, dentro daquilo que nós estamos ali colaborando para que ela aconteça. Por isso que ele fala que também tem os seus escolhos. E nós vamos ver isso daqui. Ele coloca que essas reuniões frívolas, elas se compõem de quê? De pessoas que não veem senão o lado divertido da reunião, das manifestações, que se divertem com gracejos dos espíritos livianos. Então veja, quando a gente está numa reunião, aqui nós estamos falando das reuniões físicas, né? De efeito físico. E a gente vê um espírito aí que faz gracinha, um espírito liviano, e a gente se compraz com isso, a gente fica curioso, né? Para que a gente veja essa espécie de manifestação, nós nos tornamos assembleias, né? Assistente e coniventes com essas reuniões, onde tem toda a liberdade esses espíritos para se exibirem, e nas quais não faltarão, né, espíritos dessa condição inferior. Mas veja, é aí que nós temos que perguntar as espécies de banalidades que se faz ler a boa sorte dos espíritos. É o que muitas pessoas acreditam. Nessas reuniões onde esses espíritos levianos estão, para aqueles que comprazem com isso, são essas as perguntas que são feitas ali para esses espíritos. Querer saber da sorte, da nossa sorte, querer saber de números de loterias, não é verdade? E aí se coloca a nossa perspicácia à prova para adivinhar também, em algumas ocasiões, a idade, né? Que esses espíritos têm, quando nós vamos morrer, né? No caso, desencarnar. São perguntas que, né? Perguntas, o que aquela pessoa tem no bolso? Então, eles perguntam para esses espíritos. Então, querem desvendar os pequenos segredos daquele público que ali se encontra. E mil outras dessas importâncias que não fazem parte da nossa necessidade como aprendizado como espíritos que somos. Então a gente vai ver que quando a gente permite estar em uma reunião desse caráter, nós vamos ter consequências. Mas como os espíritos levianos, eles são, por vezes, muito inteligentes. Nós não podemos subestimar a inteligência desses espíritos,
Porque, em geral, eles têm um humor fácil. Para quê? Para nos iludir. Um humor fácil, jovial. E aí esses espíritos irão produzir frequentemente coisas muito curiosas, das quais nós poderemos tirar, eles poderão tirar de nós proveito dessa nossa curiosidade. Aquele que não tivesse visto, veja só, se tem uma pessoa que não tem um entendimento espírita e participa dessas reuniões, eles vão julgar que doutrina espírita é isso. Não é isso? Que o mundo dos espíritos é isso que nós estamos mostrando a eles. Então, eles teriam uma ideia falsa do espiritismo. Como que aqueles que julgassem toda a sociedade de uma grande cidade por certos quarteirões. É a mesma coisa. Eu estar no meu bairro, ali perto aonde eu moro, é um lugar tranquilo. Mas daqui a 20 metros, não vai ser igual onde eu estou. Não é verdade? Uma cidade também é diferente da outra. Mas só que quando a pessoa não tem o entendimento espírita, eles vão julgar que espiritismo é isso daí, né? O simples bom senso diz que os espíritos elevados, eles não participam dessas reuniões. Eles não podem vir em tais reuniões. É aí que entra, né? Onde os espectadores não são mais sérios do que os atores. Olha que Kardec está colocando aqui. Que esses espíritos levianos, eles fazem ali as suas demonstrações como um artista, né? Mas quem são os espectadores? Somos nós também que temos a afinidade com tudo isso. E esses espíritos, se quer ocupar coisas fúteis, nós vamos estar aí valorizando essas manifestações. Então, é preciso, francamente, né, chamar os espíritos levianos para que esse tipo de comunicação aconteça. Como nós chamaríamos os palhaços para nos divertir. A gente não vai num circo, gente. O que a gente vai buscar ali? Uma diversão. E quando a gente chama espíritos levianos com esse tipo de pergunta, com esse comportamento, são essa qualidade de espíritos que vão chegar até nós. Então, para isso, a gente tem que prestar atenção. Só que a gente, quando faz isso, a gente quer um resultado diferente. A gente permite, através do nosso pensamento, chamar esses espíritos levianos, mas a gente quer respostas de espíritos elevados. E aí não vai ter como. Porque esses espíritos, eles se apresentam para nós com nomes vulneráveis, com nomes de espíritos que têm uma alta moral. Para quê? Para nos enganarem. Será que é engano mesmo? Dependendo da posição moral que eu me encontro, a pergunta que eu faça, qual a resposta que eu gostaria de ter? Você acha realmente que espíritos superiores vão se colocar à nossa disposição? Claro, para responder essas perguntas fúteis? Não irão. Isso é o que Kardec coloca aqui. É o mesmo que misturar o sagrado com o profano. Então, que a gente tenha atenção, né, diante desse capítulo da nossa vida, vamos dizer, desse ponto de observação através das reuniões. Kardec fala aqui das reuniões experimentais, que elas têm mais
especialmente por objeto a produção de manifestações físicas. Então, a gente vê aqui que quando a gente faz o estudo da doutrina espírita, depois nós iremos para um treinamento mediúnico. Então, é onde nós iremos fazer esse tipo de reunião experimental, né? E Kardec fala aqui que para muitas pessoas, é um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Então, veja, se a gente não aprendeu aqui no curso, o porquê que nós iremos ter que treinar essa nossa mediunidade, né? Na psicofonia, nós não seremos realmente bons instrumentos, né? Porque nós vamos ali com o intuito da curiosidade. E isso realmente não será bom para nós, né? Nós não estamos indo ali buscar a instrução. Nós estamos ali nos colocando como curiosos. Então, os incrédulos dela saem mais admirados do que convencidos. Então, quando a pessoa que é incrédula e que participa dessa reunião, ele não vai se, como pessoal de fora, ele não vai se sair dali uma pessoa convencida da doutrina dos espíritos, né? Ele vai se admirar com o fenômeno em si, quando não viram outra coisa, porque é aquilo que eles conhecem, é aquilo que eles estão conhecendo. Então, todo o seu pensamento gira em torno da procura de artifícios, de investigações que nada tem a ver com instrução. Por quê? Não se apercebendo de nada, porque eles não conhecem a doutrina, esses espectadores, né? Então, ele supõe que naturalmente aquilo é uma realidade, porque eles não conhecem. Agora, ocorre de outro modo com aqueles que estudaram a doutrina espírita. Eles compreendem primeiro a possibilidade e os fatos positivos, que irão determinar em seguida ou complementar a sua convicção. Então, quando nós estamos vendo uma manifestação espírita e a gente tem o conhecimento dela, a gente sabe quem ali está falando. Se são espíritos dessa condição ou se são bons espíritos, né? Então, se houver subterfúgio, nós ali iremos descobrir. Se a gente vê ali que existe essa categoria de espíritos levianos, nós vamos descobrir, porque a gente tenha o conhecimento. Kardec continua colocando aqui, não obstante isso, essas espécies de experimentações têm uma utilidade que ninguém poderia desconhecer, porque foram elas que fizeram descobrir as leis que regem o mundo invisível. Então aqui nós estamos lembrando dos espetáculos, né? Que nós conhecemos através das mesas girantes. Todo mundo queria saber como que as mesas falavam. Então, foi através disso que foi conhecido ali essa manifestação física dos espíritos. E, para muita gente, sem contradita, são um poderoso motivo de convicção. Então, muitos de nós ainda, gente, vai atrás disso, né? De ver esse tipo de manifestação. Eu quero ver se ali tem espírito mesmo. Esse é o nosso sentimento, né?
mas sustentamos que apenas elas não podem mais iniciar na ciência espírita. Nós já progredimos, os espíritos também já não são mais o mesmo, né? Do que a visão de um engenhoso mecanismo não pode fazer conhecer a mecânica, ou seja, a pessoa tem uma condição, digamos assim, eu para mim construir um carro, eu tenho que conhecer de mecânica, senão eu vou fazer algo totalmente fora do meu conhecimento. Se eu não conhecer as leis humanas, as leis físicas, as leis naturais, eu também, e como elas são dirigidas com métodos e prudência, eu vou obter resultados bem melhores. Se eu conhecer essas leis, eu vou receber muito mais conhecimento. Principalmente quando nós estamos falando agora da qualidade dos espíritos, como funciona essas reuniões, como existem as manifestações. Então nós temos a necessidade sempre de entender a necessidade do estudo, para que a gente não seja fantoche na mão de certos espíritos. Olha, gente, eu falo aqui, não que esses espíritos também sejam culpados. É a nossa posição de estarmos ali para isso. Mas isso, na maioria das vezes, acontece com as pessoas porque elas não têm o conhecimento daquilo que foram buscar. E Kardec continua colocando aqui que as reuniões instrutivas, você vê, são diferentes das experimentais. Então, existe dentro da casa espírita essas reuniões instrutivas. Aí, essas reuniões, ela tem um outro caráter. E como são aquelas onde se pode aurir o verdadeiro ensinamento? Insistiremos, diz Kardec aqui, antes sobre as condições que devem preencher. Então, Kardec vai colocar aqui o que tem que ter essas reuniões instrutivas. A primeira coisa que ele coloca aqui é que essas reuniões, de todas, são as reuniões que permanecem sérias. Essas reuniões, de todas, elas necessitam permanecerem sérias. Como que isso acontece? Em toda a acepção da palavra. É preciso bem se persuadir de que os espíritos aos quais se quer dirigir. Então a gente tem que saber qual os espíritos que eu estou chamando ali. Qual a qualidade moral dos espíritos que eu quero nessa reunião. São de uma natureza toda especial, que o sublime, não podendo se aliar ao trivial, nem ao bem como ao mal. Se quer obter boas coisas, Kardec coloca aqui, é preciso se dirigir aos bons espíritos. A primeira coisa que nós temos que falar quando a gente vai começar uma reunião é pedir que os bons espíritos estejam presentes. Mas, na realidade, quando a gente fala isso, nós estamos evocando a presença deles. Essa tem que ser uma condição dessa espécie de reunião, para que essa reunião seja propícia e tenha bons resultados.
Agora, os espíritos superiores, eles não virão a assembleias de homens levianos e superficiais do que teriam vindo quando vivos. Olha que Kardec coloca aqui. Os espíritos superiores, ou até os inferiores, gente, eles não são diferentes de nós. Se a gente já tem um certo conhecimento da vida espiritual, nós iremos a lugares onde a gente sabe que isso não vai fazer bem para a gente, a nível físico e a nível espiritual? Claro que não. Por quê? Porque a gente não tem sintonia com essas pessoas. A mesma coisa são os espíritos superiores. Eles não vão se dar esse trabalho em estar em uma reunião que seja frívola. E ele continua colocando. Uma sociedade não é verdadeiramente séria, senão com a condição de se ocupar de coisas úteis, com a exclusão de todas as outras. Eu tenho que decidir aquilo que eu quero. E é por isso que eu tenho que estar conhecendo. Ele ainda coloca: se aspira a obter fenômenos extraordinários por curiosidade ou passatempo, os espíritos que o produzem poderão vir, mas os outros se irão. Então, quando a gente não tem um grupo que esteja afinizado, que tenha o mesmo desejo, que ali seja uma reunião séria, para que a gente possa obter a companhia dos bons espíritos. Ou seja, nós estamos ali nessa reunião agrupando ferramentas mediúnicas de pessoas que inspiram a mesma qualidade de espíritos para essa reunião. Mas como fazer isso? É estar atento, é prestar atenção, é se manter em sintonia espiritual, para que a gente possa ter aí um bom resultado. Aí Kardec coloca aqui, ainda nesse pedaço aqui: os espíritos que produzem poderão vir, correto? Mas os outros se irão, como ele colocou. Os bons espíritos não ficarão nessa reunião. Em uma palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, ela encontrará sempre espíritos dispostos a secundarem as suas tendências. Ou seja, gente, afinidade, né? Nós conseguimos evocar espíritos pela nossa condição moral. Uma reunião séria se afasta, pois o seu objetivo se troca o ensinamento pelo divertimento. Então, os espíritos superiores não vão ficar, eles vão se afastar. E quando esses espíritos se afastam, quem irá ficar no lugar dele? Então, as manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade, que aqueles que querem ver busquem as reuniões experimentais, que aqueles que querem compreender busquem as reuniões de estudo. Será assim que uns ou outros poderão completar sua instrução espírita, como no estudo da medicina. Uns vão aos cursos e outros à clínica. Então é o seguinte, eu não vou poder ir clinicar alguém se eu ainda não tenho um estudo sobre essa condição. Não é verdade? Como é que eu vou estar aí clinicando se eu não conheço como
fazer isso. É a mesma coisa quando a gente pede para as pessoas participar do curso, né? Fazer uma reciclagem. Porque nós nunca vamos sair daqui sabendo de doutrina espírita, de jeito nenhum. A gente sempre vai ter que estar reciclando, estudando. E olha, isso que nós estamos fazendo aqui nesse grupo é de grande valia. Porque aqui nós não estamos colocando apenas um professor, porque aqui não tem professor. Nós estamos estudando juntos. Na medida que seguem nesse estudo perguntas que a gente ainda desconhece, um vai auxiliando o outro. E é assim que a gente vai aprender. É assim que a gente vai se reconhecer. Então, que essas reuniões na casa espírita, nós entendemos, então, que elas têm que ser sempre com seriedade. Primeiro, quando a gente vai para uma casa espírita, nós temos que ter o conceito dentro de nós que nós estamos aí como ferramenta dos espíritos. A princípio, orar para que a gente tenha condição, dependendo da reunião, como ele fala aqui, das reuniões experimentais, de ter esses bons espíritos, para que a gente entenda o que está acontecendo. E aquele outro tipo de reunião, que a gente possa estar recebendo instrução desses espíritos. Então, essas duas capacidades, essas duas condições de reuniões, ela tem que existir, porque cada uma tem uma finalidade. E que nós entendamos uma ou outra a necessidade de nós conhecermos através do estudo que esses espíritos colocaram aqui na codificação, porque não tem outro jeito. Senão a gente sempre vai ser presa aí desses espíritos frívolos aí, que vão tentar nos enganar. Mas quem está realmente pedindo para ser enganado somos nós. Porque não são só os espíritos que enganam dentro de uma reunião, viu, gente? O médium também ele tem que ter moral para estar fazendo isso. E no momento que ele não tem moral de ser sincero, de ser honesto, lógico que ele vai sofrer essas consequências, como nós já colocamos aqui no outro estudo. Então, que tenhamos isso dentro de nós, que essas reuniões que são frívolas, elas realmente se compõem de pessoas que não vêm senão com esse intuito da diversão. Não é porque os espíritos, eles passam por cima de tudo, não. Nós é que damos condições para que eles estejam lá. E essas reuniões experimentais, elas têm por objeto a produção de manifestações físicas. Então, aqui nós estamos tendo um conhecimento que difere uma da outra. Mesmo essas reuniões experimentais, elas não estão aqui para ser um espetáculo de gente curiosa nessa reunião. Não. E quando isso acontece, o que vai acontecer? Os bons espíritos irão se afastar. Porque eles poderiam estar nessas reuniões experimentais para nos ensinar, né? Algo que a gente ainda desconhece. Mas é a nossa condição que vai fazer com que eles fiquem, não. E como Kardec resumiu aqui, as reuniões instrutivas já têm esse caráter que virão espíritos para darem as instruções devidas.
mas também vai depender de nós, porque senão também eles não irão ficar. Então que a gente tenha consciência do que realmente nós estamos buscando, o que realmente a gente quer. Porque essa instrução espírita, como Kardec coloca aqui, ele não compreende apenas o ensinamento moral dada pelos espíritos, mas também tudo dos fatos. Essa reunião, ela incube a teoria de todos os fenômenos, a procura das causas desses fenômenos e das consequências que esses fenômenos irão ter. É a constatação do que é possível e do que não é possível a nível de manifestação. Entendemos? Então, para que a gente precisa aprender? Para que a gente não se engane. Não seja presa fácil aí de espíritos que depois nós teremos consequências muito, muito, muito desagradáveis. Gente, nós vamos continuar aí aprendendo juntos, aí no WhatsApp. Nós vamos ter continuação aqui desse nosso encontro. E qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, a gente poderá estar esclarecendo juntos, tá bom? Então fiquem bem, até o nosso próximo encontro e vamos pensar nisso sempre. Procurarmos ter nessas reuniões, nos doarmos para que a gente faça uma boa reunião, procurando sempre pedir a ajuda dos bons espíritos. Até a próxima!